Bem, pessoal, vou falar agora as 5 doenças mais comuns depois dos 50 anos de idade, né? O que acontece? Normalmente, né, até hoje em dia, né, porque a expectativa de vida melhorou muito da população, né? Então hoje, até os 50 anos, normalmente, a maioria das pessoas vai ter, ou vai aparecer, ou vai procurar muito pouco médico por causa de algum problema de saúde. A partir dessa faixa etária, realmente é o período que aparece a maioria das doenças, né? E, inclusive, as taxas de mortalidade, elas começam a aumentar nessa idade. Então, muitas das doenças que eu vou falar aqui, elas começam antes, então é importante você estar antes já investigando, mas normalmente os sintomas dela, o fato do paciente procurar médico, tudo, vai se dar a partir dos 50 anos de idade, né? E normalmente elas vão crescendo, são crescentes a partir dessa idade. Então, 60 vai aparecer mais frequente que os 50, né? Mas a gente vai usar os 50 por ser um período de corte muito relevante, né? Primeira doença muito comum, que mais acontece no Brasil, que mais mata, então estamos falando de estatística, né, de probabilidade, são as doenças cardiovasculares, em especial infarto agudo do miocárdio. Então você que está preocupado, né, tem acima de 50 anos e quer melhorar sua saúde, você tem que imaginar que o infarto é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. O que mais mata é o infarto agudo do miocárdio. E aí, se a gente pensa isso, a gente começa a imaginar quais são os fatores de risco que você tem. Você tem história familiar, você tem pressão alta, você tem diabetes, você não faz atividade física, você está com sobrepeso, obesidade, seu colesterol está alto, todos esses são fatores de risco. Então, existem doenças como a doença cardiovascular que vários fatores ou várias outras doenças levam para ela. Então, se você está preocupado com alguma doença, passando dos 50 anos, se preocupe com essa, cardiovascular. E fazendo todas essas medidas, descobrindo essas outras doenças que aumentam sua incidência, você vai reduzir o seu risco, né? Segunda doença mais comum e mais frequente, que mais pessoas se preocupam, é da nossa área, da neuro, o AVC, o derrame cerebral. O que seria o AVC? Seria um vaso, né, do cérebro, ele obstrui e aí o sangue não chega. O infarto é a mesma coisa, né, que eu falei. Só que aí no caso é no cérebro. E aí se esse sangue não está chegando no cérebro, o cérebro é responsável por muita coisa, aquela área vai morrer e a pessoa vai ter sintomas. E se aquela área que morre porque o sangue não está chegando, não chega glicose, não chega oxigênio, tudo, for uma área muito relevante, como parte respiratória, a pessoa vai ter morte súbita. É comum de acontecer, Júlio? Não, mas é área motora, a pessoa tem dificuldade de movimentar, tem uma dificuldade de falar, tem uma dificuldade de sorrir, fica com a boca um pouco torta, tem uma dificuldade muitas vezes de caminhar, porque a perna paralisa. Então, se você quer evitar, estar preocupado a partir de 50 anos com a doença, se preocupe com o infarto, ou com o AVC também, além do infarto. Duas doenças já falei, o fator de risco, Júlio, muito parecido. Então, se você está prevenindo da doença cardiovascular, o AVC também vai estar prevenindo. Lembrando, são doenças diferentes, então tem que ver história familiar, ver se você já teve algum outro problema, que a gente sabe que tem aneurisma cerebral, que pode romper, e a doença congênita muitas vezes não dá sintoma. Se sua pressão está alta, pressão muito alta descontrolada, AVC hemorrágico, o derrame hemorrágico, né? Mas tudo na mesma classe de AVC, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, não praticar atividade física, elevação do peso ou sobrepeso, obesidade. Olha os fatores de risco, muito igual que a gente falou na primeira. Então, segunda doença muito comum acima dos 50 anos de idade, né? E que pode levar a uma das doenças que mais mata. Terceira doença mais comum, acima dos 50 anos de idade, o câncer. O câncer, para vocês terem ideia, quando a gente olha em países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, está quase igualando as doenças cardiovasculares. Então, está igualando. Muito provavelmente, alguns acreditam que em questão de 10 anos vai passar. Vai morrer mais gente de câncer do que gente de infarto. Mas hoje a realidade no Brasil e no mundo, ela está ali em segunda, terceira colocação, na maioria dos países do mundo, né? E o câncer, como é que você previne o câncer? Como é que você evita o câncer? Fator de risco. Tem alguns cânceres que realmente são esporádicos e é difícil você falar de prevenção, como o cerebral que eu lido no dia a dia. Acontece porque acontece, é difícil a gente falar isso, mas é assim. Então você não tem muito exame preventivo, não tem muita coisa para se fazer. Mas outros têm. Por exemplo, mama, próstata, pulmão, o cigarro, um risco altíssimo. Então assim, coloretal também tem relação com alimentos, alimentos enlatados, sobrepeso, obesidade, falta de atividade física. Olha, tudo lembrando os outros. Então, estou falando de a terceira doença mais comum, câncer. Faça uma mamografia anualmente, faz o homem acima dos 40 anos, né? O exame de toque, o PSA, para ver como é que está essa questão da próstata, né?
Então, e o cigarro, evite o cigarro o máximo. Ah, Júlio, eu quero fumar. Tudo bem, fumo o menos possível para reduzir esse risco. Estamos aí falando por câncer. Lembrando que aqui no Brasil, câncer de pele, o sol, ele prejudica muito. Então, use protetor solar. É uma das principais causas de morte de câncer. É câncer também de pele, né? E tem outros, né? Coloretal, uma série de coisas, mas vou relatar para vocês esses mais relevantes. Quarta doença muito comum que você vai tem que ficar atento e acontece a partir dos 50 anos com uma frequência muito grande, né? E a pessoa tem que ficar atenta, são as doenças osteoarticulares, e aí vou reforçar a coluna, que é a minha área, né? Da neurocirurgia, né? Dores lombares, dores crônicas, aí você pode pensar quadril, joelho, porque é a mesma lógica, né? Mesma lógica porque a gente vai andando, a gente vai se forçando, a gente vai pegando peso, a gente vai fazendo uma série de coisas e forçando nossa coluna, joelho, quadril, coluna, joelho. Com 20 anos você não liga, com 30 você não sente nada. Começa ali os 40, começa a dar umas pontadinhas, 30 e poucos, 40, dá uma dor, dá um incômodo. E a partir de 50, 40% da população tem dor lombar anual. Ah, tem uma dor, travou minha coluna. Então assim, fique muito atento. Juro, como é que eu fico atento? A vida inteira, fortalecendo a musculatura, faz atividade física, controla peso, se alimenta bem, evita atividade física de muito impacto, né? A partir dessa idade, Júlio, eu corri minha vida inteira. Segura um pouco, porque senão vai vir a conta. Eu consigo, eu tenho personal, eu acompanho, minha coluna toquei, pronto, faço a corrida. Mas saiba que a maioria das pessoas, tanto que atleta, jogador, assim, ali depois dos 40 anos, quase nenhum continua, porque é muito impacto sobre a articulação. Mas eu gosto de correr, eu também corro, não tem problema. Mas a maioria das pessoas vão ter que ficar muito atenta. E essa atividade de impacto, vôlei, tudo isso, ele vai ter que controlar para evitar sobrecarga na coluna, em especial na coluna lombar. Mas joelho, quadril, ombro, toda a articulação. Quarta doença, uma das doenças mais comuns que vocês vão ver nos seus dia a dia, né? E a quinta, né, que o Alzheimer, ela acontece mais acima dos 60 anos de idade, 70. Mas a queixa de memória, ela é muito comum nessa população acima de 50 anos, né? Então você vai ter que ficar atento. Se sua memória não estiver legal, não estiver melhorando, nosso cérebro não tem jeito. A gente vai melhorando, chega ali dos 30 e pouco, 40, começa a piorar um pouco a memória. É natural. Nosso cérebro, somos seres biológicos. Com o envelhecimento, algumas coisas pioram. E uma delas é a memória, nossa capacidade de aprendizado. Não é que você não vai poder aprender nada ou você vai ficar com a memória ruim, mas ela vai piorar um pouco. Não tem jeito. Mas quanto mais se exercita, você consegue compensar. Então, preocupe-se em fazer atividade intelectual, leitura, estudar, conversar, debater tema, nem que seja político, tema polêmico, né? Tudo que estimula o seu cérebro é bom para você. Então, faça isso. E às vezes algumas pessoas, eu sei que hoje em dia aposentar aos 50 é mais raro, né? Morrer acima dos 60, mas também quando a pessoa para de trabalhar, o cérebro dela sente. Então, às vezes pode ser por doença, por outra coisa, faça sua atividade intelectual, leia. Júlia, é palavra cruzada, o que você gosta de fazer. E a atividade física também melhora a memória, né? A sexta e o bônus que a gente está vivendo num caso gravíssimo no Brasil e acima dos 50 anos também aumenta sua incidência, transtorno de depressão e ansiedade. Saúde mental a gente tem que se preocupar. É realmente a grande doença que a gente está vendo nessa nossa década. Uma doença que limita, que tira a qualidade de vida, a pessoa perde a vontade de viver, a pessoa prejudica ela, a família, todo mundo. Então, notou que está humor deprimido, chorando sem motivo, sem vontade de fazer as coisas, pensamento suicida, não se alimentando bem ou se alimentando demais, né? Todos esses fatores, né? Produtividade no trabalho, uma série de coisas, notou isso, vai procurar ajuda médica para tratar isso. Depressão destinada, transtorno de ansiedade, umas crises de pânico, coração acelerado, sensação de que vai morrer, desmaios às vezes não explicados. Lembrando, o médico que vai diferenciar, isso é ansiedade, isso pode ser uma epilepsia, isso pode ser uma arritmia, tem outras doenças que às vezes confunde com transtorno de ansiedade, mas disparadamente 10% da população tem ansiedade, então disparadamente é o mais comum, causas desses sintomas que eu falei para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado.